É bom, acho que tenho a certeza que todos nós temos esse sentimento, né? Quando vemos alguém que vem, conhecemos lá naquela altura e hoje nos encontramos e conseguimos ver que, yes, esta pessoa pelo menos está orientada. É bom e alegra, na verdade, o coração, porque tem muitos dos nossos amigos que se foram de várias maneiras. Outros somente por doença, outros por maus comportamentos. E assim é bom quando encontro um dos há muito tempo, enquanto ainda está firme. So we praise God for all of this. Uma vez, isso não estava no plano, eu estava. Eu nasci a viver na Pandora, ali mesmo no prédio de onde era a cooperativa de consumo no tempo de Samora, em frente ao BIM, em frente àquela rua dos cubanos, um prédio de 3 andares. Então, uma vez eu estava parado ali na escola industrial, estacionei o carro, na Metz Cotoré ali. Epá, de repente, não vir um tipo, isso foi há bons anos, mais de 10 anos é que estou falando, talvez 15 anos por aí. Eu estou a ver um tipo, tem um caixote de lixo, mendigo, a ir lá para o caixote. Mas os meus olhos, eu estacionei, estou encostado num dos morrinhos. Os meus olhos ficam fixos naquele tipo. Eu a dizer, mas esse gajo é desse maluco, como a gente diz na linguagem vulgar, né? Eu disse, maluco, familiar, parece que eu conheço este aqui. Fico fixo a tentar buscar, mas é a minha alucinação, conheço mesmo, mas eu com uma convicção forte que eu conheço este tipo. Então, a dada altura, ele está ali no caixote de lixo e depois ele para, olha para mim e aproxima-se. Mas quando ele aproxima-se, pronto, eu fico, epá, nunca se sabe, né? E estamos a vir de muito longe, fico na posição de combate, à espera de a ver qual vai ser a reação dele. Fico em posição de combate. Quando ele chega perto, mano Denis, como é que é? Há muito tempo que eu não te via. Como é que é aquele teu pai ali? E teu pai era muito bom, man Dance. Dance é meu nome, de ninja. Man Dance. Eu olhei, eu disse, Marito. Epá, quer dizer que eu conheci aquele tipo. É um puto que cresceu na zona. Era irmão de onde eu comecei a carregar pesos. Quando eu comecei a carregar pesos com roda de comboio, não sei o que, pá. Yeah. Olhei para o puto, eu fiquei off, fiquei off. Eu, marido, estás bem? Ele, mantém-se, eu estou nice, mas, sabes como é que é essa life aqui, mantém-se, mandem cenas, pá. Mas mantém-se, arranja lá um 20 aí, para que comer um pão? Eu fiquei seco. Dou, não dou, dou, não dou, dou, não dou, porque eu estava a ver drogas, mas não consegui resistir. Tirei 20 meticais, dei o gás. Poxa, pá, então não, esse mantente, tchau, pá. Eu depois tive de dizer ao gajo que meu pai morreu. Epá, teu pai morreu, porra, mas Deus também, pá, enquanto teu pai era muito porreiro, mantente. Epá, foi emocionante aquele encontro. Depois ele foi embora, eu terminei o meu assunto que estava ali a tratar. A primeira coisa que fiz foi subir lá a zona, fui precisamente para ali para o prédio. Eu precisava que alguém me explicasse o que é que aconteceu com o marido.
Eu quando cheguei, encontro ali uma vizinha, pá, John, acabo de me encontrar com o marido, disse, mandando-se, pó, pó. O marido foi embora com pó, começou a consumir drogas pesadas. Então, yes, é bom quando nós nos encontramos e vemos que ainda estamos em pé. São muitos que se foram. Não é o tema, mas se alguém quiser comentar algo, o mic está open. Então, foi assim que recuperaste Gildo. Para de gritar. É casa de Deus aqui. Nada, juro. Walter, o que se passa? Jesus. Uma história sempre leva-nos a uma moral, não é? Vou tentar puxar. Da maneira como comentou, parece que ia falar uma coisa de jeito. É assim que recuperou o Mano Gildo. Ele também foi recuperado assim. Ele está Mas, falando gente, de mas se mim. recorda da primeira sessão do Walter aqui. Serve Deus, mas essa história do marido, epá, acontece muito, pá, acontece muito. Eu já vi um jovem estudou comigo na escola secundária, Noroeste 1, naqueles anos de 87, 88, há um ganhei no mundo de qualquer maneira, ali era uma escola que então, aquele jovem ali vivia no bar do aeroporto, né? O nome dele é Leão. A mesma história que Leão. o mano dentro estava a contar, o servo de Deus dentro estava a contar. Epa, encontrei aquele jovem arrebentado. Eu olhei para ele e disse, não, este aqui, até disse, este é o Manuel Bernardo Leão. Era o nome dele. Só que depois eu tinha uma colega que vivia no bar do aeroporto. Lhe perguntei, disse, porque vivia naquela zona do Malangatá. Perguntei, conhece o moço assim, que anda assim um pouco? Conheço. Disse, eu conheci aquele moço, estava na cesta, ele fumava suruba. Droga estraga alguém. O pior é que a pessoa não morre logo, não é? Aquele já ficou. Porque nós, quando éramos miúdos, ele fumava suruba e ia à escola. Nos dias de teste, mano, aquele não fazia cábula, aquele abria caderno. Mas não, não faltava, né? Ele tinha apontamentos organizados, notas do gajo, boas notas. Ele abria caderno, professor ali, a droga é terrível. É por isso que é proibido fumar, porque as pessoas perdem o medo. Perdem o medo. Então, é terrível, droga é uma coisa terrível. Você ver um jovem, sabe, a classe, o status social daquele jovem, dos pais, pelo menos dos pais. Os pais eram uma das pessoas bem posicionadas no bar do aeroporto, né? Mas já a droga estragou. Tinha o irmão dele também, chamado Joaquim, era o chefe de turma, era o primo dele. Epa, um jovem muito bonito, parecia um mulato. Estava vendo um negro, mas mulato. Mas, epá, caíram, estragaram-se lá na droga. Droga é uma cena terrível. É terrível. É uma história similar à do marido. É. Não, infelizmente. Droga é uma coisa que não é para se experimentar. Nós os outros experimentamos. Graças a Deus aqui estamos para dizer que experimentamos um dia. Mas há muitos que experimentaram e não têm o que dizer. Nós é que vamos contar por eles. So, yes. A única vez que eu experimentei aquilo ali, amados,
Tá vendo? O que é me cagar é me vomitar. Eu disse, nada. Não voltei mais. Foi a única vez. Era Deus a cortar o mar pela raiz. Já Oh, sabia que tinha planos contigo. era a única vez. Aquilo foi. Foi terrível aquilo. E ficaram um fim de semana a ver um Zuluano terrível. Fim de semana não, queria dizer uma semana a ver Zuluano. Yeah. Enfim. Ok. Lourenço pode nos abençoar com uma mensagem de abertura. Oração de abertura, perdão. Amém. Vamos orar. Yes. Senhor, ó Deus poderoso, Criador. Obrigado, Senhor, por esta oportunidade, Senhor, que estamos aqui. Varões valorosos, Senhor, estão aqui neste dia para te adorar. Obrigado, Senhor, por essa oportunidade, Senhor, que nos pôs em pé neste dia de hoje. Quando dormíamos, Senhor, te entregamos a noite. E nesta manhã, Senhor, que acordamos, também te entregamos este dia, Senhor. Hoje é um dia que o Senhor nos dá mais uma oportunidade, Senhor, de te adorar, de olhar para a nossa família, prover para a nossa família. Obrigado, Senhor, por essa oportunidade. Perdoa-nos, Senhor, por tudo quanto fizemos que não te apraz, aquilo que consciente e inconscientemente, Senhor, fizemos. Queremos pedir perdão, Senhor, por isso. Senhor, pega na nossa mão, Senhor, para que nos direcione, para que pisemos, Senhor, onde temos de pisar, Senhor. Manifesta seu poder, Senhor, em nós. Permita, Senhor, que esses varões valorosos, Senhor, produzam sempre a glória do seu nome, nome poderoso do Senhor Jesus. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, Senhor, por esse dia, hoje e sempre. Amém. Amen. Thank you. Amém. Yeah. Amados, hoje nós tínhamos um tema pendente. Infelizmente, as pessoas que eu preciso de convidar para aqui aparecerem ainda estão meio ocupadas. Então, eu achei por bem dar um kick-off. Afinal, somos todos capacitados, não é? Deus capacita. E também dizer que não é por nós, não é porque eu sei, não é porque o GT sabe, o Zocula sabe. Não. É porque o Espírito de Deus, ele habita em nós. Nós somos o templo do Espírito Santo. Então confiamos que no momento oportuno, este mesmo Espírito irá fazer o take-over of any and all things that is necessary for the glory of God. Então, o tema pendente que era ciência versus religião. Estive aqui buscando alguns trechos bíblicos para tentar encontrar alguma coisa que pudesse se falar em torno deste tema. Então, aqui um dos trechos é o Salmos 19, de verso 1 e 4. Assim diz: os céus declaram a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Um dia faz declaração a outro dia, perdão. E uma noite mostra sabedoria a outra noite. Não há linguagem, nem há palavras, e deles não se ouve nenhum som. No entanto, por toda a terra saiu a sua voz, e até aos confins do mundo as suas palavras. Amém. Amados, a criação em si, ela está revelando a glória de Deus.
Mas a ciência, ela não tem capacidade para revelar a glória de Deus. A ciência, ela é limitada, enquanto que a religião, ela é ampla, ela não tem limites. O primeiro livro de Coríntios 12, versículo número... Primeiro livro de Coríntios 13, versículo número 12, diz: agora vemos como por espelho, obscuramente. Então veremos face a face. Agora conheço em parte, então conheceremos como somos conhecidos. Mais uma vez, com este trecho, para dizer que a ciência, ela é limitada, mas quando nós lemos as escrituras e pomos a nossa fé em ação, então a fé acompanhada com a religião, mais uma vez, fica algo sem limites. Isaías 55, 8, 9. Porque os meus pensamentos não são vossos pensamentos, nem as vossas obras, as minhas obras, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, que as vossas... Estou com muitas falhas, perdão. Assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são as minhas obras, mais altas do que as vossas obras, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. O pensamento de Deus é muito mais alto do que todo e qualquer pensamento da ciência. A ciência é o homem. Deus é aquele que fez o homem. Então, é complicado quando hoje encontramos homem a querer medir forças com Deus. É complicado hoje quando aparece o filho do Walter a querer medir forças com Walter. Aqui podemos estar perante uma situação de dizer que este miúdo é maluco. Então podemos estar perante uma situação de dizer que esta ciência é louca, esta ciência que o homem está criando. Quer dizer, primeiro, a ciência foi criada por Deus. Mas não era com o intuito de o homem pegar nessa ciência e querer passar por cima de Deus. A ciência diz que nós estamos a vir de macacos. Mas a Bíblia, que é o livro sagrado, ela diz que eu fui feito à imagem e semelhança do meu Pai. Do pó vim, sopro da vida. E aqui estou, aqui estamos. Eu não sou descendente de macaco. Eu, pelo menos, nego. Não sei se Lourenço aceita, mas eu nego a minha parte. Ciência e religião agem num oposto. A ciência é uma ferramenta para entender o mundo natural. Natural. Não é para estudar sobre o sobrenatural. Se a ciência quer saber sobre sobre o sobrenatural, tem que pegar Gênesis e Apocalipse. Ler, meditar, aprender. Porque é neste livro que tudo está baseado. Não há outro lugar para entender o sobrenatural. É somente no livro sagrado, que é um livro sobrenatural, que homem nenhum, com sua capacidade, pode produzir uma Bíblia. Aparecem alguns que eu, na minha autoridade, vou chamar de loucos. Vi há pouco tempo numa das televisões, assim, de raspão, acho que nem foi televisão, não vejo televisão, foi nos grupos do WhatsApp, um a dizer que quer fazer Bíblia, porque está a ver que há muita confusão com a Bíblia, então ele quer fazer Bíblia. Mas está a ver, este ponto é loucura. Um homem falho, um homem pecador, um ser desonesto, diz que quer produzir uma coisa que é honesta.
um homem, um ser que é mentiroso, diz que quer produzir uma coisa que é verdadeira. Para mim, é caso de olhar e dizer que é loucura. Religião, Deus, tudo pela fé. Nós lemos, meditamos, acreditamos pela fé. Reconhecemos o poder natural, sobrenatural de Deus. Fora de Deus, sabemos que não existe outra coisa. Fora daquilo que está escrito na Bíblia, não existe outra coisa. A ciência leva tempo, leva dinheiro, querem procurar estudar, analisar, investir muitos dinheiros nisto, muitos recursos naquilo, enquanto 1 hora de leitura bíblica diária não precisa de dinheiro. Não há quem vai dizer que não lê a Bíblia aqui por falta de dinheiro. Não precisa de dinheiro. 1 hora de leitura, de meditação diária, nós vamos encontrar tudo aquilo que é resposta. Nós vamos encontrar tudo aquilo que é cobertura de alguma dúvida. Deus de ontem, Deus de hoje, Deus de amanhã. O nosso segundo a seguir, só Ele sabe. E aquilo que Ele sabe está lá dentro do livro sagrado. Então Ele conhece todas as coisas, Ele fez todas as coisas. Não há nada do que existe que, se não fosse por Ele, existiria. Ele, inclusive, prevê o que o homem vai tentar se fazer de louco. Por isso é que ele disse: os meus pensamentos são mais altos do que os teus pensamentos. Os meus planos são melhores do que os teus planos, você, homem. Para te dar o fim que, inclusive, você deseja. Aquilo que nós desejamos está dentro dos planos de Deus. Queremos entender ciência, queremos entender o universo, queremos entender sobre animais. Está lá dentro do livro sagrado. Não precisa dizer que estamos a investir não sei o que para ir à Lua, para ir ao Marte, para ir. Não precisa. É loucura do homem. Ambição desmedida. Porque o homem quer passar por cima de Deus. A razão de hoje estarmos a viver no pecado. Quando Deus fez a todos nós, não existia pecado. Mas a nossa ambição, eu quero ser como Deus. Eu quero ser mais, inclusive, se quiser ser até como ele, ainda ao menos. Eu quero ser mais do que ele. Mas esquece de uma palavra que Deus disse, que aquele que crer em mim, acreditar em mim, fará obras, inclusive maiores do que aquelas que eu fiz. Quer dizer, o nosso fim está lá em Deus. Diz que aquele que crê fará obras maiores do que aquelas que ele fez. Mas o problema é que nós queremos fazer essas tais obras maiores do que aquelas que ele fez, mas fora da sua presença, fora da comunhão que temos em Deus. Queremos fazer pela nossa sabedoria. Que sabedoria eu tenho? Quem sou eu? Perante o mínimo dos céus. Quem é o Papa? Perante o mínimo dos céus. Quem é o pastor? O bispo? O presbítero? Perante o mínimo dos céus. Você quer crescer? Você quer fazer coisas maravilhosas? Você quer desenvolver a nação? Você quer ajudar? It's all in God. Out of God, forget it. No way. Isso para dizer que tudo aquilo que nós buscarmos está contra Deus. É não.
O final disso é morte. Para Deus não há meio termo. Ou você é meu ou você não é. Não há que dizer, não, mais ou menos, mas você crê, então, mais ou menos, epá, só não acredito naquela parte que, pronto, diz que, epá, talvez já álcool é mau, é para uma suruma, não sei o que é, mas mais ou menos, até que Deus. Wrongness. Esse é caminho direto para a cova, que a mata está a buscar. Mundo natural são estudos, experiências, procurar evidência, provar que isto é aquilo. Deus não precisa provar nada para nós. Ele disse. Você quer acreditar, acredita. Não quer acreditar, vai. Livre-arbítrio. Não é porque ele não podia fazer com que nós obrigássemos à força, mas esse aí não está o seu prazer. O prazer de Deus, ele quer saber que BZ, esta manhã, está aqui, fez este call, mas ele poderia não ter feito. É madrugada, teve que interromper sono, andar a acordar pessoas grandes, senhores que estavam a dormir aqui, algumas esposas aqui estão a lutar. Epá, mas uma bunda, por que você tem que andar a acordar a esta hora? Uma na Wanda, mas Wanda, você também é com esse teu BZ, essas horas aqui. Mas Deus se alegra quando, de livre, espontânea vontade, quando nós fazemos uso do nosso livre-arbítrio para dizer não ao mundo, sim a Deus. It's not by force que você vem a Deus, mas de salientar que quando Deus tem plano firme e forte com alguém, cuidado. Cuidado. Quando é espírito de curandeirismo, né? A pessoa tem esse espírito de curandeirismo. Então, dizem eles que a pessoa é chamada, a pessoa tenta resistir até chegar aquele tempo que a pessoa fica muito doente, perde emprego, começa, não casa, não faz filhos, ou faz filhos, mas filhos têm problemas, não sei o que dizer que não, é porque a pessoa está a tentar resistir àquele espírito curandeiro, aquele espírito está a chamar, então a pessoa tem que aceitar. Tenho algumas pessoas que são curandeiras, estive a conversar algumas vezes com elas, porque são pessoas que algumas cresceram a procurar perceber, não, BZ, é porque eu tentei resistir. Tentaste resistir aonde? Não, eu fui às igrejas, ok, não estou a negar, foste às igrejas, mas há níveis de unção, mas não é aí onde eu quero chegar. Quer dizer que quando Deus tem planos contigo, Ele vai primeiro te chamar por bem. Há de passar, mas epá, que tal ir à igreja hoje? Não, ok. Há de vir BZ, há de vir Getmano. Epá, Lourenço, vamos lá à igreja, amanhã há um culto. Aí, Lourenço vai negar. Vamos ver, vou dar sinal, tenho umas cenas. Não tem nada. Espírito satânico agir, querer impedir, porque sabe que se Lourenço for à igreja, maravilhas vão acontecer. Quando Deus decide, quando fica cansado de nos chamar por bem, cuidado, amados. Não experimentem Deus vos chamar à força. Não experimentem Deus vos chamar à força. Não experimentem Deus vos chamar do jeito que chamou o corrente apóstolo Paulo. Aquele que era Saulo, aquele que era perseguidor de crentes. Perseguia crentes para matar. Ele teve uma conversão chamada conversão por raio. No meio de dos seus caminhos, ele perseguindo ali os crentes,
Pá, veio um relâmpago à frente dele que lhe pôs cego. Então não permita que Deus te faça cego fisicamente, não espiritualmente. Espiritualmente muitos já são. Não permita que Deus te faça cego fisicamente. Não permita que Deus te faça surdo fisicamente. Não permita com que Deus destrua, trague ou impeça a glória de teres um bom emprego. Não permita que Deus te ponha na condição de desempregado para ver se você vai conseguir ouvir a voz dele ou não. Não permita com que Deus te ponha na condição de descasado. Não permita com que Deus feche as suas portas de negócio para que você possa se render a Ele. Um dia eu tive um acidente, lá muito atrás, em que matei um carro. Tive que cortar aquele carro não dava para vender, tive que chamar aqueles de chova, cortarem o carro com machado ali no meu quintal. Eu, poxa, este carro aqui está a ser cortado para vender o gás em peças, por causa de falta de sabedoria, mergulhado no álcool, grosso, sair de serviço, não dormir, depois de night shift, curtir festa no ponto final, sair do ponto final, ir beber não sei em que barracas, das barracas à madrugada ir ao Tara. Aqueles são de há muito tempo conhecem Tara, onde você entrava de dia, saía de dia, para você não ver que já amanheceu lá fora. Só quando você chega lá fora, você vê: "Ih, já são 10 horas, já são 11 horas." Entrar na estrada, acelerador, motor assassino, você no teu estado assassino, espera o quê? Só podia arrebentar aquele poste que arrebentei em frente mesmo do Estado Central, em frente da esquadra. Arrebentei o poste, na Eduardo Mondlane, podre de álcool. E depois a serpente como é astuta. Hoje, ok, vou confessar, mas se Nélio me perguntar, eu vou dizer: não, aquilo não foi bebida, aquilo. Ah, não, porra, você sabe que eu bebo. Não, aquele dia eu nem bebi nada, eu. Acho que foram uma caixa, duas só, não é nada isso." A defender a tal bebida já que não vale a pena. E tal transformar aquele defender a Bíblia em defender God, defender os preceitos de God, ainda que ele não precise. God não precisa que nós defendamos a ele. Mas ok, entre defender lá a bebida e defender os preceitos de Deus com a mesma força. Defender os preceitos de Deus pode não ser defender com boca, lutar ali naquela mesa. Tua postura como pessoa, teu dia a dia, defende Deus. É visível. Os olhos veem. Se é só boca ou se está acompanhada de ação. Naquele vídeo ali da praia deste fim de semana, daqueles malfeitores, de repente verem Banz também está ali, porque tem um ali que disseram que este aqui é o chefe da gang. Não é BZ aquele ali, pá. E depois segunda-feira está aqui a fazer call. E como isto aqui? Conduta. Amados, a ciência é meio louca. E gente, mano, é universitário, desculpa se estou. Não sei qual é a área de estudo aí, mas desculpa, mano. A ciência é meio louca. Se ela quiser estar alinhada com a religião, it's ok.
Porque não são todos que estão lá, que estão agindo no meio desta loucura. Desculpa para aqueles que vão estar a ver o vídeo. Se quiserem, podem vir me bater, não tem problema. Vão me bater, eu hei de lutar como um bom soldado de Cristo. Aquele que lutou e venceu o combate. As a good soldier of Christ. Will be a pleasure for me. Even if you kill me. While I'm fighting, as a good soldier of Christ, I will die. I will die, but while I know exactly where I'm going. Because I will die, but in the presence of the Lord, instead of living the joyness of the life while you are going to the hell. O meu livre-arbítrio ainda prefere escolher a Deus. O meu livre-arbítrio ainda me faz preferir acordar segundas e quartas, 4h30, e vos incomodar com esta chamada, até chegar ao ponto de fazer chamada normal para vos acordar. O meu livre-arbítrio ainda me diz para meditar na Bíblia. Ainda me diz para acordar às 0 para orar. Ainda me diz para fazer 3 dias de jejum a seco, 72 horas, sem comer nem beber. O meu livre-arbítrio. A mais é religião. Se é ciência, procura o melhor dela. Não aquilo que vai te fazer sair da presença de Deus. Há empregos que a gente pode ter. Há negócios que a gente pode ter que não estão alinhados com coisas celestiais. Há quem está a trabalhar na barraca. Há quem está a trabalhar na fábrica de cerveja. Há quem está a trabalhar na fábrica de cigarros. Há quem é vendedor de cigarros. Há quem está a trabalhar nos guest houses que não são guest houses porque o nome já diz casa de visita. Há quem está a trabalhar nos prostíbulos. Na casa de promiscuidade. É a inteligência do homem, né? É a ciência essa que estamos a escolher, né? Que diz que não, até não é mau, é um negócio. Eu levo este dinheiro para... Até dou dízimo deste dinheiro. Ajudei na igreja, comprei cadeiras da igreja e trabalho lá assim, alimento minha família. Eu não estou a fazer mal a ninguém. Raio de ignorância. O meu povo se perde por falta de conhecimento. Por falta de conhecimento nos perdemos. Respondemos onde não deveríamos responder. Falamos onde não deveríamos falar. Comemos o que não devíamos comer. Comemos quando não devíamos estar a comer, devíamos estar a jejuar. Oramos mesmo, às vezes, quando não é necessário orar, é necessário agir, mas oramos porque não temos conhecimento. Por falta de conhecimento, estamos como estamos. Sim, você que está a ouvir, está como está, por falta de conhecimento. Se você tivesse conhecimento, se você tivesse sabedoria, ainda que não fosse tal, capaz você tivesse alcançado a misericórdia de Deus sobre esse assunto que eu e você sabemos. E Deus também sabe, ainda que eu não saiba. Amados, entre ciência e religião, vamos escolher a religião. Entre o mundo e Deus, vamos escolher Deus. Sabendo que se não fosse por Deus, você não estaria aqui, eu não estaria aqui. São muitos que hoje gostavam de estar, por vários motivos não estão. Alguns na cadeia, alguns morreram ontem. Outros ainda estão aqui na cama a pensar que estão acordados, estão vivos, enquanto quando acordaram vão descobrir que já morreram.
Muitos outros pensam que vivem, estão a andar assim, a falar conosco, mas enquanto por dentro são cadáveres ambulantes. Vamos dizer que a culpa é de Deus? Ah, onde está Deus que permite esta tempestade? Se Deus existe, você está aí a todos os dias a dizer Deus, Deus, Deus. Se Deus existe, por que, que tem aquela família que morreu? Por que nós é que saímos da presença de Deus? Os planos de Deus, a palavra já diz, os planos de Deus são bons, são melhores. Os planos de Deus são, inclusive, para dar o fim que nós queremos. Mas nós é que decidimos sair da presença de Deus. Nós é que decidimos nos afastar dele. Não é ele que decidiu se afastar de nós. Filho pródigo levou a herança. Pai está vivo. Está a levar a herança por causa de quê? Herança nós sabemos que é quando alguém morre. Está a ir, pai, estou a pedir aquilo que é meu, quero ir-me embora. Está a matar teu pai ainda vivo. Porque queres bem material. Porque queres dinheiro. Para ir aonde depois com esse dinheiro? Como se dinheiro fosse tudo. Dinheiro vem e vai. Somos adultos aqui. Pegou dinheiro, foi às prostitutas, foi a bebedice lá na zona quente, não sei o que, tudo acabou. Desejou até comer comida dos porcos. Mas graças a Deus que ele, lá no mal, teve sabedoria de dizer que é melhor eu voltar e pedir perdão ao meu pai. Talvez meu pai vai ter pena de mim. E o pai que é pai? Quem é o pai que vai rejeitar o filho? Quem é a mãe que vai rejeitar o filho, que vai rejeitar a filha, a prostituta? Filho beba, drogado? Quem é o pai que vai rejeitar, se é pai de verdade? É deste jeito que Cristo hoje está a te chamar. Você não é perfeito, ele já sabia que você não é perfeito. Mas mesmo assim, ele está a dizer, Walter, venha aqui, com esses seus pensamentos malucos, essas suas ideias doentes, venha aqui. Os meus planos ainda são melhores que os teus planos. Venha a mim. Getimano, venha. Zucuna. Gildo, venha. Nélio, assim mesmo. Guanta. Mabunda, Bezê, venha a mim. Eu já sabia que vocês não são perfeitos. O manual de instrutor, com as instruções, eu é que fiz. Porque eu é que vos fiz. Eu é que sei como é que fiz dedinho, como é que fiz teu cabelo, como é que fiz tua unha. Eu é que sei. Como é que fiz o teu rim, o teu fígado. Eu é que sei. Venha. Ainda que não venha, eu hei de vir, bater a porta. Se você ouvir, decidir abrir, eu hei de entrar, vou cear contigo na tua casa, com a tua família. Vou mudar a história da tua vida. Mas hoje, você ainda está a ser tão louco, achar que vai fazer vida fora de Deus, vai perdendo teu tempo. I'm over. Thank you, Jesus. Obrigado, Santo Pai. Obrigado, Jesus, por permitir que eu seja usado para trazer tua palavra, teu evangelho que é vida, tocar almas, ganhar almas. Nossa missão, desertar o inferno, povoar os céus. Apesar de minhas iniquidades, não desista de mim, Senhor. Não desista da tua noiva, não desista da tua igreja. Insista mais um pouco, Pai Santo. Somos loucos, mas não desista de nós, Senhor. Amen. Over. Amém. Muito obrigado. Obrigado, Gans. Enquanto falavas, veio um cenário nessa questão da loucura das
ou a ciência da loucura. Fim de semana antepassado tive um casamento em que casou-se minha irmã mais nova e estávamos eu e a minha esposa a produzir-nos para ir lá ao chatório. A minha esposa fez um corte de cabelo, praticamente rapou toda a cabeça. Olhei e elogiei, uau, estás linda. Obrigada. Mas logo a seguir, aqui em casa, estou a ver uma moça chegar com umas malinhas. Arranjaram um canto, sentaram, começaram a produzir a senhora. A pergunta veio, mas se esta cortou o cabelo, ficou bonita, ficou linda, já qual é a necessidade de tudo o resto que aquela moça traz naquelas malas? Irmãos, ali, sem exagero, acho que levaram 2 horas de tempo. Eu de quando vejo ia espreitar. Mas estão a fazer o quê? Ah, não vem agora, não aproxima porque é uma surpresa. Para mim, só o fato de ter cortado o cabelo já tinha sido uma ótima surpresa. Ela estava linda. Mas pronto, produziu-se, saímos, fomos ao casamento. Como Deus é Deus, aquele sábado estava calor, estava a fazer um calor extremo, de tal modo que aquela produção começou a derreter. Chegado lá, tem outras moças lindas que aproximavam dela e diziam, uau, cortaste cabelo, ficou-te tão bem. Uma boa opção, diferentemente de nós que viemos as tais perucas, as tais próteses, diferentemente de nós que estamos aqui com este calor, com estas coisas que nós, e de facto, aquilo como colam, algumas começaram a descolar, estava quente, irmãos. Então ela foi sendo o centro das atenções. Uau, cortaste cabelo, estás fresca. Não me veio de cima, mas olha, estas nossas esposas, a tal produção que fazem o intuito de ficarem belas, só lhes maltrata e gastam para ficar uma coisa que naturalmente já são, sem sofrimento, de graça, mas optam pela ciência que é cara e tortura-lhes no fim. Então, agora que o irmão Banza estava a pregar, me veio de cima a loucura da ciência. E quanta coisa louca que a ciência nos coloca e nos obriga praticamente, porque hoje em dia dependemos, vejamos só para nos alimentar. Tudo passa por um experimento científico. Raros são os alimentos que ainda são uma produção normal, mas a maioria passam por esse experimento. O resultado são doenças. Como é que está o nosso sistema de saúde? Como é que estão os hospitais? Como é que está a nossa oncologia
no Hospital Central. Cheio. É cancro de mama, é cancro de próstata, é cancro. É de diferente tipo de cancro. Mas se formos analisar, como dizia outra vez a minha médica, nós morremos pela boca. Estamos feitos peixes. O que nos mata é aquilo que nos alimenta. E o que nos alimenta? É a ciência. Mas quando nascemos e chegamos a este mundo, tínhamos falta de alimento? Não. Deus já havia colocado tudo, colocou tudo, coisas que até hoje existem. Eu aqui na minha casa, quando o meu pomar desse ano me abençoa, eu tenho feito, colho algumas papaias, misturo com sumos, faço um batido, distribuo aqui em casa. Não, preferem brigileira, tirar sumo-oros, preferem brigileira, tirar Fanta. Olha lá. E são anos e anos a consumirmos Fanta. Como é que eu vou atingir 50, 60 anos a ingerir hambúrgueres, salsichas? A loucura já nos tomou, irmão. A loucura da ciência. E com muita dificuldade iremos recuar. Mas o natural está ali, bem ao nosso lado. O tal livre-arbítrio faz com que escolhamos a parte mais difícil de suportar, de aguentar e de resolver. Quando Deus está ali. E é mahala, não se paga nada. É só abrir o seu coração, entregar-se a Ele. E Ele de braços abertos te recebe. Mas, por causa da loucura nossa, optamos pagar para sofrer. Ova. Yeah, thank you, Amos. Thank you. Next one, please. Mic still open. Paz, amados. Paz. Um tema festivo de debate. Há muita coisa que a tecer, mas eu queria começar logo por uma palavra bíblica que o Senhor nos dá. O meu povo perece por falta de conhecimento. A ciência, ou os fazedores da ciência vão perecer por falta de conhecimento, sim. Porque, de facto, querer comparar a ciência a querer trazer a definição da vida pela ciência, ainda vão levar muito tempo para definir. Costumo dizer assim, quando todos nós, aliás, um exemplo, uma pequena reflexão, nós todos já fomos ao cemitério, já vimos ali no caixão aquela menina que sempre queremos, de lábios esbeltos, um peito esbelto, e pá, aquela cara firme, deitada ali naquela caixa de madeira ali. Naquele momento vimos só o físico que está ali. A alma, o espírito já não está ali naquele lugar. Ninguém até hoje, cientificamente, já veio trazer defender ou trazer um conceito que definisse quando é que, de facto, o corpo se separa da alma.
em que momento, o que é que se faz, o que é que a pessoa faz para separar essas duas coisas. Mas também a palavra do Senhor nos diz que essa palavra penetra na separação da alma e do espírito, que a própria medicina nunca consegue definir. Então, a medicina não a medicina, a ciência não vai, desde que ela começou lá, não vai saber, porque vai perecer por falta de conhecimento. Querer comparar, dizer, falar da evolução do homem, o macaco, não funciona. Senão, aqueles que são nascidos hoje por querer viver, por querer experimentar, íamos ver essa evolução do macaco até chegar ao homem. Mas isso ficou lá em terra lá. Fala-se lá desses tais milhões de anos. Lá na floresta ainda existem macacos a nascer. Nunca acompanhamos uma tal evolução até chegar a essa espécie que é o homem. Então a ciência vai perecer por falta de conhecimento. Vai tentar, mas não vai explicar como é que a alma se separa do corpo, como é que aquela menina ainda com isso tudo que falei, ele está ali, deitado ali. Quando é que se separou? Porque não se sabe, nunca se disse que essa separação existe quando a pessoa tem 10 anos, quando a pessoa tem 5, quando a pessoa tem 50, quando a pessoa tem 100. Não existe uma talidade que, que a ciência ia trazer aqui para dizer que a separação existe neste momento, quando isto aqui acontece. É uma pessoa nova, jovem fisicamente, quando aquela hora chega, que só ele mesmo sabe quando é que a hora chega. Como diz Machavela, barca aquilo roxo. Vai, a ciência nunca vai nos trazer isso. A ciência nunca vai nos trazer. Então, é de facto loucura, mas ela é necessária, né? A ciência é necessária porque tem algumas definições, claro, partindo de algumas investigações que nós temos para a nossa própria vida, para dirigir a nossa própria vida. Outra coisa que eu queria trazer aqui é sobre trabalho nessas empresas que fazem bebida, cigarro. Okay. Eu tive uma experiência terrível quanto a isso, hein? Porque na minha andança de emprego, Mosal, Vale, quando saio da Vale, eu saio de lá porque mudaram o objeto do meu contrato, né? Eu achei por bem que não queria assinar a adenda que eles davam. Então entrei em litígio com a empresa, que até o Score. Fiquei quase uns 6 meses aqui, em casa sem emprego, orando, dizendo, Deus, direciona-me, preciso de prover, preciso de alimentar a tua herança que está aqui comigo. O que foi aparecer, alguém me liga, Lourenço Mwambe, precisam de alguém com tuas qualidades. Não, aliás, liga-me alguém a dizer que fomos dados teu nome, teu número, porque precisamos de alguém com suas qualidades. Venha ao sítio X, dia X para entrevista. Eu, naquele período, como não estava a trabalhar, estava forte na oração, dizendo, Senhor, Senhor, Senhor. Mas o que apareceu-me foi, lá na entrevista, fiz a entrevista, éramos por aí uns 15, 20 indivíduos. E depois quem foi selecionado fui eu. Acho que era mais que isso na tal seleção, até comprimir e ficar isso. Quem foi selecionado fui eu. Quando vou para assinar o tal contrato, supervisor de produção.
Fazia ali em inglês, Brewing Team Leader. Brewing Team Leader, aonde? Heineken. Supervisor de fabricação de cerveja, Heineken. Entrei em tribulação. Conversei com um pastor meu na altura. Ele disse, sabe, há uma necessidade de proveres. Já és conhecedor da palavra. Você não vai dizer que eu não vou lá trabalhar. Vai orando. Ora para Deus te mostrar o caminho certo. Ora para Deus te mostrar e te entregar aquilo que é digno de ti como conhecedor da palavra. Amados, até hoje é um pouco de tribulação no que concerne a isso. Porque, de facto, ia orando. Fui lá, exerci com muito zelo, até chegou um dia que terminou. Houve lá algum probleminha que nem até hoje nem sei explicar. Acabei perdendo job e até hoje estou sem job. Epá, é uma é um momento um pouquinho perturbador saber se calhar a minha oração me levava a este instante, a oração que eu fazia antes me levava àquele posto. Ainda não tenho respostas. Amém. Só queria partilhar um pouquinho disso. Amém. Yeah, it's not easy. It's not easy. Enquanto estavas a falar, me vinha o saber primeiro que nada é impossível para Deus. Agora, lá onde estavas a trabalhar, ainda que fosse naquele local, era para a glória de Deus ou não? Tinhas lá como fazer a obra, como evangelizar, como infiltrado da CIS, como infiltrado da CEPOL, como infiltrado da CIA, meteram ali para fazer uma obra. Está ali junto, mas com uma missão. Agora, quem sou eu para saber se lá estavas que era para fazer já a obra e chegaste lá, trabalhaste, te esqueceste de fazer a obra, começaste a entrar no dwelling do place. Não sou eu para dar respostas. Continuo a orar, Deus, quando chegar o tempo dele, vai se revelar. Ele diz, aquele que perseverar até o fim. Perseverar é, ainda que você não tenha resposta, manter a fé de que ele um dia te vai responder. Mas Amém. depois em off, mesmo quando terminares a sessão, vou te ligar. Logo que terminamos a sessão, vou te ligar para um tiquezinho de alguma coisa. Depois vamos ver. Ova. Amém. Eu queria só ressaltar uma coisa. Veja só que o meu time era o time que tinha orações depois do safety meeting. Tinha orações nem sempre na saída, mas no safety meeting já sabia, até aquele que dizia que eu não sou da igreja, já sabia dizer que hoje é meu dia de oração. Glória a Deus. Há jovens lá que dizem, até hoje me ligam, epa boss, como é que é job? Epa boss, eu já estou enquadrado, estou na church. E tive a sorte de andar quase em todos os times. Eu tenho essa recepção desse calorosa dos times. Aqueles que puderam acataram. Aqueles que puderam saber que aquela oração ele era necessária e lá faziam. Aqueles que puderam saber que é preciso, a vida não é só física, é espiritual. Em algum momento sabem me ligar até hoje, dizer, boss, thanks. Então, alguma parte da obra eu fiz. Glória a Deus. Há uma Glória a Deus. semente que eu deixei.
Glória a Deus. Glory be to God. Amen. Glory be to God. Então investiste. Espera para chegar o tempo da tua colheita, porque com certeza absoluta ela vai chegar. God with you, man. Amém. Yes. Go ahead, people. Zukula, Shetimani, Paz, paz, Mabunda. paz, Yes, paz. peace. Paz, graça para todos os irmãos que estão em conexão, que nos ouvem, que estão presentes neste nosso grupo. Quero, em primeiro lugar, agradecer a Deus por me deixar ver o dia de hoje. Amen. Falar deste tema é o mesmo que falar de dois modos diferentes, dois modos de interpretação do mundo, dos mundos ou dos modos que são as que fazem parte das nossas vidas. A religião, eu diria que a religião foi a primeira que nos considerado a existir antes da ciência. A ciência veio depois, a religião já existia. Muitos dos famosos cientistas primeiro foram religiosos, depois é que passaram a defender este campo da ciência. Dizer que é possível a religião existir sem a ciência. E quando olho para a ciência e a religião, me faz recordar da relação de pai e filho. A religião é o pai, a ciência é o filho. Onde nós temos um filho que, depois de crescido, ele depois toma o seu rumo. Em algum momento, tenta provar para o pai que ele é capaz, que ele pode, que o pai está atrasado, que o pai ainda está na caverna, que ele está no mundo moderno, que ele está na tecnologia. Então, são situações que fazem parte do nosso meio, mas a própria palavra, a religião, nós encontramos a palavra de Deus que nos diz que o povo sofre pela falta da verdade. Precisamos colocar a palavra em primeiro lugar. Porque essas coisas da tecnologia nos perdem. Por causa da tecnologia, estamos aqui. Alguns, por causa dessa nova tecnologia, vão ficar sem emprego. Porque a tecnologia vai tomar posse. E muitos vão ficar em casa. Vão ter que se ajeitar à nova realidade. Mas pronto, faz parte do mundo. Mas para mim o importante é que nós nunca devemos nos esquecer, ainda que exista a ciência, nunca podemos esquecer da palavra de Deus. Não vou dizer, no entanto, que religião, mas a palavra de Deus. Porque a religião também tem outros assuntos que nos levam a sermos escravos. Eu vou defender a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus, ela nos alimenta. A palavra de Deus nos mantém firmes. A palavra de Deus nos faz sentir vivos. Vou parar por aqui. Amen. 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 Olha a tecnologia.
Eu recordo um dia, quando uma das minhas filhas, acho que há uns aninhos, acho que ela estava com 17, pergunta, pai tem fotos desse tempo que o pai está a falar. Como é que vocês viviam sem telefone que tira fotos? Que eu explicava que, Chelsea, nessa altura, pai usava um Motorola aí que veio de Portugal. Tua tia mandou para tua mãe o Motorola. É isso que o pai usava. Que não tirava foto. Eu disse, "Oh, você não sabe nada. Melhores memórias estão aqui. Aquela que me faz hoje, com 46 anos, me recordar de algum cenário de quando eu tinha 6 anos de vida. Yes, over. Glory be to God. Bem, paz, Senhor. Peace, brother. Epa, não, acompanhei aqui muita coisa junta, ciência, religião. Ah, o que eu posso dizer? A ciência, ela, na verdade, a Bíblia fala que a ciência, ela é Deus quem cria. Se deu ao homem o conhecimento para ele poder gerir, mas infelizmente o homem não foi capaz de gerir a humanidade. Ah, a ciência é importante, por um lado, para todos nós. Hoje nós temos muita informação boa que está nos a salvar, mas também temos muita coisa que está sendo destruída por causa dessa mesma informação. O que é que está em voga? O que é que está em jogo aqui? O que está em jogo, na verdade, é temos Deus e o seu reino. Temos as trevas e o seu reino. O objetivo principal, ou a guerra que existe, é que um milita para o nosso mal, o outro milita para a nossa salvação e vida. Nós temos o conhecimento, sim, a ciência é aplicada, mesmo para conhecer a palavra de Deus, é na base da ciência que se explica alguns factos, algumas coisas. Temos o Espírito Santo que nos guia, que nos revela, que nos orienta, mas há uma metodologia que é ensinada na ciência e pegamos essa ciência, aplicamos aqui. Vou dar exemplo, quando tu organizas um sermão ou uma ministração, tu tens a introdução, tens o desenvolvimento e tens o apelo que fazes. É uma lógica, há uma forma que foi organizada. Isto está na ciência. Não quero com isso dizer que prontos, de outra forma não seria possível, mas até agora está a ser a melhor forma possível de transmitir o conhecimento em massa. Existem algumas pessoas que têm a graça, nunca foram à escola, mas por estarem a ir à igreja, ouvirem a palavra sempre, conseguem memorizar e falar. Falo muito na zona rural, na zona do campo, em que as pessoas não sabem ler nem escrever, mas prega-se lá a palavra do Senhor. Então, eu vejo aqui que essas duas áreas se complementam. A religião precisa da ciência, a ciência também precisa da religião. Hoje, os grandes financeiros mundiais, eles se apegaram na palavra de Deus para poderem gerir as finanças do mundo e desenvolverem as sociedades, desenvolverem as famílias e por aí. Temos uma palavra muito forte em que Deus ensina o homem a fazer aquilo que é poupança, guardar para usar em momentos bons. Não é esbanjar, não é gastar na totalidade,
mas tens que ensinar a pessoa a poupar para que amanhã possa ter mais. É claro que alguém pode dizer, mas se maná era para ser consumido e acabar, é que deserto era uma outra coisa. Mas para as famílias, sociedades, nós vemos quase em todo o mundo que as pessoas conseguem consumir, não com glutonaria, que é para deixar para outro tempo. Isso já vem em Gálatas a explicar, né, que a carne é fraca, a carne, as obras da carne, tem uma série de coisas que estão lá, mas não queria ir por ali. Palavra de Deus. Eu ouço a palavra a partir de uma ministração, a partir de uma música, a partir de muita coisa. Estas artes todas, estou a falar da música, estou a falar do ensino da própria palavra, ela baseia-se na lógica que a ciência dá. E o Espírito Santo o que é que faz? Ela nos orienta. Os maiores pensadores do mundo, elas saíram também da religião e continuam. Hoje temos Israel, o país abençoado por Deus, que é um país que menos importa coisas. Eles produzem localmente e eles têm o ensino que foi baseado no conhecimento. Olhando assim as várias formas de conhecimento, nós temos o conhecimento científico, que é esse que estamos aqui a dizer, temos o conhecimento teológico ou religioso, depois temos o conhecimento popular, que é o senso comum, e depois temos também o conhecimento filosófico. Portanto, tudo isso para dizer, amados, é importante ter conhecimento, é importante saber, mas não, nada nos pode separar daquilo que é a palavra de Deus. Quero congratular com o tema e também com os que me antecederam. Agora, há fraquezas sim. E onde é que está a fraqueza? Está no homem. O homem, ele não é um homem firme, ou por outra, quando diz que a carne é fraca, é porque exatamente ali o homem tem quedas. Esteve a dizer o irmão Banzi que o marido conheceu no passado, mas por causa do pó, ele perdeu-se. Mas se nós formos a ver, o pó é usado para a produção de medicamentos. E as pessoas que conhecem o pó, sabem como usar, têm conhecimento, não estão como está marido. E aí vamos dizer, esse camarada foi azar ou o quê? Não tinha conhecimento. Ele podia até saber que isso é bom, consome, tem coragem. Dizia também aqui o Zucola que havia um colega que fumava jaja e ia para a sala. E não tinha vergonha, não tinha quantos. É claro que o diabo quer a sua mente. E a sua mente é lá onde as coisas devem ser mexidas. E se essas substâncias consumidas, elas afetam. Mas para eu saber que estas substâncias consumidas podem me fazer mal, eu aprendi na ciência. Não foi o Espírito Santo que me revelou. Foi a ciência que me explicou que isto mata, isto destrói. E eu, como sei que o ministério do Satanás é matar, roubar, destruir. Nós crescemos, vamos dizer, a nossa geração, somos aqui a maior parte 40 anos, até 50. Nós crescemos numa época em que havia escassez de produtos. Brinquedos nós fabricávamos sozinhos, algumas coisas nós produzíamos. E as nossas brincadeiras eram com a natureza. Brincávamos nas árvores, corríamos de um lado para o outro. Eram esses tipos de brincadeiras, diferentemente dos nossos filhos agora, que estão com PlayStation toda hora. Eles não têm afetos, nós temos o afeto. Mas há uma coisa que ali versava. Era um conhecimento popular que era passado dos nossos pais para nós.
do tipo, não quero que vocês brinquem com as meninas, não quero que os meninos usem as brincadeiras das meninas. Quer dizer, era um conhecimento passado. E hoje, quando nós nos vemos, temos filhos que não sabem cozinhar, não sabem se virar. Se não existir uma barraca, uma tasca, um restaurante, nossos filhos são capazes de comer coisas que nós até podemos assustar. Estão habituados a coisas prontas para comer. E tudo que é processado, hoje já sabemos, por causa da ciência, que não dá saúde. Mas, enfim, eu podia estar aqui a defender a ciência, defender também a religião. Eu parto do princípio que a ciência nos alimenta, a religião também nos alimenta. Nós somos seres, carne, alma e espírito. A religião, a fé é alimentada a partir do espírito. A nossa parte física ela é alimentada a partir da ciência. Nós vestimos roupas que produzem-se a partir da ciência. Nós usamos viaturas que foram produzidas a partir da ciência. Nós conseguimos nos alimentar com produtos produzidos a partir da ciência. Deus fez os céus e a terra, colocou as coisas na terra, disse: comai e fazei tudo, domine a terra. Até ali está tudo bem. Mas a ciência, amados, ela é importante, ela complementa a vida de todos nós. Over. Yes. Thank you, thank you, thank you. Yeah, 100% right. A questão é a falta de sabedoria. Usar o pó para aquilo que não deve. Falta de sabedoria. Se estivermos alinhados com Deus, tudo vai cooperar para o nosso bem. Yes. Okay, thank you, thank you, thank you. Zakula Jade. Nélio. E Nélio. Eu? Shalom, Maçanita. Yes. shalom. Shalom, shalom. Shalom, É, shalom, Madzuka. é, Good. muita coisa se falou aqui, buscou seus exemplos do marido, não soube gerir a parte do pó, muita coisa se falou aqui, mas para dizer que nós estamos aqui diante de duas situações, conhecimento, vamos lá, científico e conhecimento, sabedoria espiritual. Vou buscar um exemplo de cura, não é? Existem dois tipos de cura. Existe uma cura espiritual e uma cura física. Uma cura científica, queria dizer isso. A cura física, a cura científica até posso associar à cura física. E a cura espiritual está associada ou depende da fé. Eu busco o exemplo de cura porque muita coisa já se falou, não puxo o exemplo de cura. Por exemplo, quando uma pessoa está doente e o médico tem que ser o Senhor Jesus Cristo. O Senhor Jesus Cristo, quando cura, ele arranca o problema da raiz, tira completamente o problema da raiz. Isso tem a ver com a espiritualidade e, na minha opinião, associa à sabedoria, não é? Para a parte do homem, por exemplo, encontra um homem temente a Deus, ou encontra uma pessoa doente, esse homem temente a Deus, ele pode curar aquela pessoa através da palavra, não é? Pregar a palavra ou utilizar princípios bíblicos e pode curar aquela pessoa, desde que aquela pessoa tenha fé, não é?
As duas coisas, quer a cura científica, quer a cura física, precisam de fé. Tem a cura científica, aquela que o médico nos manda e nós vamos ao hospital. Atenção, é um exemplo que eu peguei para falar das duas coisas. Lá no médico, no hospital, ele verifica, passa uma receita. A receita do médico já tem a ver com, por exemplo, uma aspirina, um comprimido. Dá um comprimido, na perspectiva de vai te resolver o problema da doença. Mas o comprimido não resolve a doença completamente. Se eu falo do comprimido, estou a falar de outros tipos de comprimido para outras doenças. O comprimido alivia, adia, alivia, mas amanhã podemos voltar a ter aquela doença. Quando aquela cura do nosso Senhor Jesus diz, é arrancar o mal pela raiz, completamente a pessoa fica curada. Então, as duas coisas são necessárias, né? Só basicamente é isso. Também acrescentar que há problemas que só podem ser resolvidos espiritualmente. Problemas espirituais são resolvidos espiritualmente. E há problemas que só podem ser resolvidos cientificamente. Voltando para o marido, né? Voltando para o marido, se tiver a sorte de entrar numa igreja séria, pode ser curado, mas espiritualmente curado, não é? Mas se entrar num hospital, até pode ser internado, apesar de que ele está maluco, ficar uma eternidade lá e não conseguir ser curado. Então, as duas coisas são importantes, mas espiritualmente falando, devendo que a intervenção, a cura espiritual, porque eu busquei o exemplo de cura, é mais eficaz, no meu entendimento. Não estou a espiritualizar tudo. Estou a falar do espírito, não é? Ou ciência versus religião, ou a palavra de Deus neste caso. Sabedoria versus inteligência, dito de outra maneira. Amém. Essa é a minha intervenção, o meu comentário. Amém. Amen, brothers Okul. Thank you. Shukran, como dizemos lá no mundo dos Habibs. Nélio Jade. Bom dia, amados. Olhem. Estava a escutar atentamente sobre a Bíblia versus ciência. Pelo meu entendimento, eu acho que a Bíblia e a ciência não são inimigas, mas falam de campos diferentes. Enquanto que a Bíblia traz o sentido da vida, traz a fé, moral, propósito da relação com Deus, e responde também por quê e para quê da existência. Isso podemos ver no Gênesis, capítulo 1, versículo 1. No princípio, Deus criou os céus e a terra. Amados, a ciência permite-nos estudar, saber como funciona o universo, através da observação, testes, análises, e para responder como e quando, né? Para mim, existe também no Eclesiastes,
1, versículo 7. A ciência fala do Big Bang. A Bíblia afirma um início da criação. Então, no Gênesis diz início da criação, a criação da Terra, a criação do universo, a criação do homem, é bíblico. Então, uma coisa contempla a outra, mas tendo como pilar a Bíblia, porque Deus fez a terra, fez o homem, a sua imagem semelhante. Enquanto que a Bíblia revela o Criador, o propósito, o porquê, os mandamentos, e a ciência já traz-nos o mecanismo da criação, isto cientificamente. Então, realmente, uma contempla a outra, mas em aspectos totalmente diferentes. Não temos como julgar ou anteceder a ciência antes da Bíblia, porque a Bíblia é clara, diz: Deus fez os céus e a terra. Ao passo que a ciência vai dizer que sim, a terra é redonda, é um universo que é composto por hemisféricos, etc, etc. Então, realmente, ouvindo aqui as conversas ou as explanações dos irmãos, faz todo sentido. E nem temos como querer julgar, porque Deus criou a terra e o homem, naturalmente, para pôr num universo como este. E, naturalmente, com a sabedoria, e também por falta de sabedoria, que queremos experimentar coisas que nem deveríamos o fazer, porque dá-nos o discernimento para uma coisa, mas eu penso que posso fazer mais. Esse é outro problema. O homem pensar que é capaz de inventar. A roda já foi inventada, mas o homem acha que é capaz. Eu quero chegar à Lua, eu quero chegar ao céu. Daqui a nada devemos de apanhar cientistas que vão dizer que querem chegar ao Sol. Então, são as capacidades do homem que tem. E realmente, veio aqui pelas explanações, há muita coisa que por acaso eu tinha dentro de mim, em querer juntar, separar, mas chego à conclusão que uma é dependente da outra, na esfera em que a Bíblia é clara na existência dos céus e a terra, e a ciência, pela sabedoria ungida a cada homem, vai descobrindo a ciência. Amado, há coisas realmente que nós, como homens, também pensamos muito, viajamos muito. Eu falo, por exemplo, de. É bom, a ciência é bom, nós estamos a evoluir. Hoje estamos a falar aqui ao telefone online, estaríamos a ligar aquele telefone ali, crim, crim, crim. Acho que todos conhecem aquele que temos que bater código. Mesmo quando o papá trancava, nós tínhamos que bater 3 vezes, 4 vezes, para poder ligar para o BZ, Jetman, etc. Mas também há coisas que nós exageramos. Vou falar, por exemplo, do Elon Musk, que quer inventar um chip, ou já inventou um chip, em que cada ser humano vai ter um chip, instalar e vamos ter toda a bibliografia desse ser humano. Deixa de ser usado em alguns Já está a cantos. ser usado, né? Em alguns países, né? Já se faz compra com o dedinho, com os olhos. Não precisa Exatamente. usar cartão de crédito, não precisa usar telefone. Já está a ser usado em alguns Mas cantos. és instalado um chip. Sim. És instalado um chip. És instalado um chip. Neste templo de Deus, você está a introduzir
as suas tecnologias. E amanhã virá uma virose, virá uma febre, que depois vamos dizer que não, isto aqui é coronavírus, é qualquer uma dessas doenças. Mas isso é por causa. E até enquanto falavas, Jesus, o que foi que eu fiz? enquanto falavas, Enquanto falavas, até me veio até me veio que que uma Da uma outra. nem é dependente da outra. A religião, A religião, ciência a ciência depende depende a, das, a, re- a ciência a ciência depende depende da da religião. religião. A religião A não religião precisa não da precisa da ciência. ciência. Ainda sabendo Ainda que todas sabendo as que coisas todas as coisas cooperam cooperam para o bem. para o bem. Sem a Sem ciência a ciência viveríamos. viveríamos. Deus Deus programou tudo do programou tudo jeito do jeito que ele ele programou. É programou. bom É que a bom que a ciência ciência exista, exista, como o como o Getúlio Getúlio falou, falou. há coisas Há que sim coisas que sim vão ser vão ser usadas usadas para para bom bom proveito, proveito, mas já mas há muita coisa que também não é usada para esse bom proveito. Quando falavas me vinha, a religião, a ciência não existiria. Simple like that. Se a ciência existe, é porque houve a religião que permitiu com que a ciência existisse. Então, indo, por exemplo, do Mano Mabunda, é um filho hoje que aparece para dizer que não, pai, você não sabe, você está ultrapassado. So, but just the point. Over. Jeito, alguma coisa? Bom, praticamente aqui falou-se um pouco de tudo, mas para dizer que é difícil tu comparares a ciência e religião. Essa está tudo interligado. Não repetir o que eu te disseram, para dar um exemplo. Mesmo estes que o Nélio estava a dizer, que querem chegar à Lua e tudo mais, de uma ou outra maneira, eles creem que podem conseguir fazer isso. Então, de uma ou outra maneira, eles têm fé que é possível. E automaticamente é Amen. mais uma coisa que mostra que uma coisa está interligada à outra. Eu posso ser maluco. Elon Musk, quando disse que quer fazer isto, quer ser mais que Deus. Ele tinha fé que podia ser mais que Deus. Sem isso, eles não viriam de chegar lá. Acaba chegando aquilo que estavas a dizer, que sem religião não chegaríamos à parte científica. Então está interligado. Não se compara diretamente, mas está interligado. Isso é que nem um embondeiro. Sem a raiz, tu não tens o próprio embondeiro. Então a raiz é que nos suporta, que é a religião. E o resto é científico que vos mantém por fora da terra para dar os frutos e tudo mais. Que acaba sendo o que esteve a dizer o irmão, que são as roupas e tudo mais que aparece por depois. Então está interligado. Felizmente, infelizmente. Ou Yes. Yes, we discussed it, brothers. Dúvidas podem ter ficado, podem ser escritas, podem ser faladas. Se não tivermos capacidade, vamos gritar socorro a quem pode, para darmos ao César o que é de César. Mas, overall, esse era o tema de hoje. E eu estou a crer que valeu, que foi útil. Pegou-se o que foi para ser pegado. E, yes, I'm done from my side. Unless if someone has some. Me está completa a sessão. Não sei que alguém tem mais alguma coisa. Yes, mas Yes. yeah, na verdade, pronto, é uma reflexão, né? A religião e
versus ciência. É assim, Max. Tu tocaste uma coisa interessante no início. Falaste da vida de um jovem que conheceste antes e hoje passa um tempo, a pessoa já não é ela, perdeu o seu juízo normal. Que tal tocarmos esse aspecto de drogas, olharmos mesmo a palavra de Deus sobre a relação do consumo de drogas? Temos visto muito a nossa adolescência, jovens estão mergulhados nisso. E também há grandes empresas que, se forem a ver, as suas publicidades nem falam de escola, só falam de passar, mas não ensinam os jovens que a escola lhes ajuda. E quando as igrejas tentam, até o próprio município diz que quer combater a poluição sonora da igreja, mas não quer combater a poluição sonora daquelas nossas colunas. Antes andávamos com Tempeste, né? Agora são essas GBLs que andam por aí. O município isso nem faz questão. Então são coisas desta natureza que nós começamos a perceber que há alguns altares que ainda conseguem gerir a sociedade. E o mamão não fica para trás. Mas pronto, era mesmo para tocar a questão das drogas e outras coisas. Yes. Acho que a questão das drogas pode ser o nosso próximo tema, se o espírito permitir, para segunda-feira. É válido, sim. Então já pus isso aqui marcado. Cada um pode buscar um pouco mais de matéria para tal e vai ser useful for all of us. E, isso que falaste agora, gente, vai. É isso mesmo, está-se a lutar para combater poluição sonora nas igrejas. Tem uma parte que eu vejo que nós, como crentes, falhamos. Se faz um random interview ou survey, né, para consultar quantos crentes gostavam de fazer parte da política, maior parte vai dizer que essas coisas de política eu não quero me meter, o que é totalmente errado aos meus olhos. A política é ela que rege leis, normas de convivência dentro de uma sociedade. Agora, se lá no município estivesse um homem de Deus à frente, de forma nenhuma havia de combater poluição sonora nas igrejas. Havia de combater, inclusive, a outra. Vi caso, acho que dentro de um mês, membros de uma igreja, aqui na circular, parece, em algum dos cantos aqui, membros de uma igreja estavam a lutar com o município para proibir a construção de bar, parece, em frente à igreja, qualquer coisa assim. Estavam a proibir, estavam a lutar. A polícia veio ali armada para combater os homens da igreja que estavam a lutar, a dizer que nos arredores de uma igreja, nos arredores de uma escola, não devem existir. A lei moçambicana diz isso. Que não devem existir bares por perto, não devem existir mais outras coisas por perto. Mas quem está a violar esta lei? Então, se Getsemane fosse lá o número 1 do município, será mesmo que, mesmo com desejo de organizar a cidade, havia de ir arrancar aquela tigela de laranjas que a minha mãe está a vender ali na Runir? A saber que a minha mãe precisa daquela tigela, precisa de vender aquela laranja, aquele limão, para poder levar pão para o último irmão lá em casa. Com certeza que Getsemane não daria essa ordem. Mas Getsemane havia de usar da ciência e da sabedoria divina para permitir de uma forma regrada com que a minha mãe vendesse aquilo. Se é para fazer mais um mercado, se é para fazer mais aquilo, vai fazer. Na África do Sul, tem alguns sítios, mesmo aqui em Nelspruit,
que tem aquelas senhoras que vendem a fruta nas ruas, mas o município organizou banquinhas nas ruas. Então, em vez de estarem sentadas ali no chão, organizaram coisas apropriadas. Então, nós, na qualidade de crentes, precisamos de furar lá no governo lá. Precisamos ser presidentes, precisamos ser primeiros-ministros, precisamos ser governador disto, ministro daquilo. Nós, crentes, para que as leis possam prevalecer, possam estar do lado daquilo que é Deus. Hoje, sexta-feira, a partir de quarta, quinta-feira, tudo isto que é bairro, você não entra, tem que engarrafamento, por quê? Pessoas saíram de serviço. Os famosos bottle stores que nem são. Yeah, vamos tocar num ponto. É melhor deixar drogas mesmo para segunda-feira. Senão vamos andar a coisa. Não sei qual é o negócio que Walter faz que as tantas vai zangar comigo. Ok, brothers. Ok, brothers. It is well. Mas, Yes. paz. Yeah, Paz, eu só amado. queria fazer um comentário em relação àquilo que você vai falar, da tal luta que há, luta por causa da poluição sonora. Eu acredito que, se calhar, a maneira como as igrejas vão agindo, há uma necessidade de haver uma coordenação. Digo isso porque, por exemplo, eu aqui tenho um vizinho que tem aqui uma obra, a casa está em construção, ainda não está completamente, mas ele decidiu que uma igreja fizesse os seus cultos aqui. Então, sendo assim, eu sou vizinho do muro de uma igreja. Mas o que acontece? Ah, há certas coisas que são feitas que, de alguma forma, perturbam um pouco. Lembro de uma vez, houve uma sexta-feira, às 18 horas. Começou um culto, sexta-feira às 18 horas. E foi terminar domingo, às 18 horas. Tem interrupção. Quando há culto nesta igreja, praticamente a minha casa também está no culto. O som By todo está force. na minha casa. O som todo está na minha casa. Em cada canto onde estou a ouvir o culto. Como é que eu vou ter um tempo de descansar? Sexta-feira, 18 horas, está barulho, orações. Sexta-feira, sábado de manhã, você pensa que, ok, sexta-feira já terminou. Não, 8 horas, cão arrancar, domingo. Então, eu acho que tem que haver um pouco de organização, temos que ver os horários, também para permitir que quem quer descansar nem possa descansar, porque quando é sexta-feira que eles têm esse programa, eles não descansam, não tem como dormir. Vou ter que ficar também no culto esses dias todos, a não ser que eu saia daqui, ou vou para a casa de um familiar, ou vou descansar, depois volto. Então, eu acho que, na verdade, não é só porque o Conselho Municipal quer lutar contra as igrejas, não tem nada contra isso, até porque quando existe uma igreja no bairro, até ajuda a lutar contra os demônios daqui, os feiticeiros. Mas tem que haver um pouco de regras do jogo, como né, num campo de futebol, há regras. Não é eu decidir que tem que fazer e pronto. Então, eram só os comentários que eu queria fazer. Há algumas coisas que temos que fazer, temos que conversar, temos que criar regras, temos que criar harmonia, acima de tudo. Bom, Yeah. É basicamente isso que disseste, porque não é porque é a igreja que deve ser de um jeito desorganizado. Então, na verdade, tem de haver regras para tudo. Mesmo o local onde se deve fazer a igreja, se deve ser permitido fazer igreja, assim como
como o campo de futebol que falaste, isso é bem válido. Tudo organizado. Se temos falta de sabedoria, vamos pedir a Deus, vai nos dar sabedoria. Onde fazemos igrejas, como fazer igrejas, paredes sonoras, e um leque de coisas. Muito válido, mano. Muito válido. Amém. Amém, amém, amém. Yeah. Mais alguma coisa ou fechamos, amados? Vamos pedir. Mano Ernesto Zucula, para nos fechar em oração. Eu já estou estudando. Pode nos fechar em oração, Mano Zucula. Calmamos e avançado. Mano Zucula, estás em condições? Amém. Yes. Amém. Amém. Oremos, irmão. Pai, Amém. em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, muito obrigado, Papá, por este tema debatido aqui. Muito obrigado pela palavra que trouxe. Muito obrigado pelo conhecimento, discernimento. Muito obrigado também pela revelação. Em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, Papá. Esta manhã pedimos que o Senhor abra os nossos céus, no trabalho das nossas mãos, nos nossos negócios. Abra os nossos céus em nome do nosso Rei Jesus Cristo. Para quem vai fechar negócio, abra os céus financeiros. Abra, Seja, Papá, Senhor. em nome do nosso Rei Jesus Cristo. Nosso Deus, nosso Rei, é uma única voz, nós oramos. Amém. Amen. Amen. Amém. Amém. Yeah. Okay. So, thank you, brothers. Brothers, temos TPC, meu. Eu também estou a falhar, mas temos que responder TPC. Vamos ligar para brothers. 3 pessoas. Vamos ligar para uma do grupo e 2 lá de fora. Amém. Para sabermos como é que estão nossos irmãos. Homens estão a morrer, homens estão a cair na frustração, estão a cair no álcool, nas drogas, como refúgio. Mulheres estão a cair na prostituição como refúgio. Amém. Coisas que uma palavra podia mudar o cenário da vida de alguém. Então vamos fazer isso. A partir da próxima semana nós vamos começar nossa sessão primeiro com cada um dando feedback de para quem ligou e como é que foi. Se um dia alguém não tivesse nos falado do Evangelho, capaz nós aqui não estivéssemos. Talvez teríamos sido como o marido, como mais outros que talvez não existem. Eu tenho amigos que cresceram comigo, que atingiram o nível de bandidagem tal, de serem baleados, crivados de balas e no caixão e no cemitério não se abrir caixão por não ter como se ver o corpo. Mas eram meus amigos, crescemos juntos, alguns de vocês conhecem. Não preciso aqui de mencionar nomes, o vídeo está a ser gravado. Mas tenho amigos que foram crivados de balas pela polícia, ser perseguidos até a morte. Poderíamos ter sido nós, mas alguém fez-nos essa chamada. Podia não ser via telefone, via face-to-face ou something. Então vamos olhar para... Ontem, em algum momento, até passava uma coisa desafiadora. Passava irmos à nossa lista de telefônica. Quem foi que mencionou semana passada? Acho que foi Walter ou Nélio, não sei. Foi Nélio que mencionou que nós temos 1000 números aqui no nosso telefone aqui. Mas que na verdade só falamos com 1 ou 2 pessoas. Ontem, em algum momento à tarde, me passou pela cabeça irmos para a nossa lista de telefone. Começar da letra A. 5 contatos, mesmo 5 contatos, pá, batemos. Na outra semana, dali onde paramos, batemos, acessivamente. Então, se você não precisa desse número, tira teu telefone. Você sabe que até teu chefe no serviço, você pode chegar e dizer ao teu chefe, Jesus te amo. E o teu chefe ter um encounter with God, vida mudar em 1 segundo.
Então, não sei se acham que compram a ideia de começar lá pelo alfabeto, 5 contactos, depois outra semana passa para outros. Epa, é desafiador, mas é obra de Deus. O Senhor disse: Eu vou vos enviar como ovelhas em meio de lobos, lobo como ovelha. Tem contato, você talvez vai olhar, vai dizer: Ih, mas como é que eu vou ligar para esse senhor aqui? Mas estão a mandar fazer a obra. Jesus não olhava para onde ir evangelizar, ele ia, evangelizava, precisamente ali onde aos olhos humanos parecia ser não. Então, e eu levava, pessoal, família. Calmava do meu lado, Nicola já orou, cateca, semana abençoada para cada um de nós. Hoje estamos aqui, temos reunião, não sei, estou à espera de feedback lá no grupo, lá. Dia 12 é amanhã. Vamos lá ver. Esse feedback lá no G7 Group. Okay? Amém. Yeah. Amém. Yeah. Peace. So, amen.